Olá, queridos jovens do seminário, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. É bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos conversar sobre algo fundamental para o nosso desenvolvimento: avaliar o nosso próprio aprendizado. Isso não é só para a gente ver ou entender o que estamos vendo nas últimas semanas, mas é para ajudar a gente a enxergar o quanto nós estamos crescendo espiritualmente. Avaliar o que nós estamos aprendendo nos ajuda a seguir no caminho certo. Nós, como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, constantemente precisamos refletir sobre o que a gente conhece e onde nós estamos em nossa vida espiritual. Também precisamos refletir sobre o que o Senhor já fez em nossa vida e o que nós podemos fazer para alcançar ainda mais bênçãos. Também a avaliação pode nos ajudar a identificar algumas coisas que nós não entendemos direito. E dessa maneira a gente pode estudar um pouco mais e aprendermos mais e tirar nossas dúvidas. A avaliação é essencial para o nosso desenvolvimento. E hoje nós teremos essa aula de avaliação para poder fortalecer cada vez mais o nosso aprendizado. Para dar continuidade, quero trazer vocês de novo a essa palavra refletir. Refletir sobre aproximar o Salvador. Refletir e avaliar o nosso aprendizado espiritual é uma maneira poderosa de nos aproximarmos mais do Salvador. É justamente isso que eu quero fazer com vocês nessa aula. E nesse início da aula, eu queria que vocês pudessem olhar lá para trás e perceber como o estudo de doutrina e convênios tem ajudado a você crescer espiritualmente. Vocês conseguem se lembrar dos mandamentos, das admoestações, dos conselhos que nós já estamos aprendendo? Mas nem sempre tudo dá para ser feito em uma aula só. Então eu escolhi algumas perguntas e vamos fazer algumas atividades nessa revisão, nessa avaliação, que vai ajudar vocês a entender melhor esse processo de reflexão. Antes de tudo, quero propor um exercício rápido para vocês. Queria que vocês pensassem numa atividade que vocês gostam muito de fazer. Pode ser correr, tocar um instrumento, cozinhar. Agora se perguntem, enquanto pensam sobre isso: como eu sei que eu estou ficando melhor nessa atividade que eu faço? Eu, por exemplo, eu gosto de caminhar. Eu uso um cronômetro, né, um relógio, para ajudar a controlar meu tempo, o meu pace, né, os meus passos, a minha caminhada, a minha velocidade. Isso pode me ajudar a ter um parâmetro do que eu estou fazendo. Mas também, ao longo das vezes que eu vou fazendo isso, dia após dia, caminhada após caminhada, eu consigo ver o quanto marcar o meu progresso vai ajudar a identificar o que eu preciso fazer para continuar progredindo e o quanto eu já progredi. Da mesma forma, a gente precisa de momentos para avaliar o nosso crescimento espiritual. E quem nos ajuda a fazer isso da forma mais justa é o Espírito Santo. Quando a gente para, ora e reflete com sinceridade sobre o que nós estamos aprendendo, nós conseguimos ver com maior clareza como nós estamos indo, onde nós estamos e o que o Senhor espera de nós, que seria onde nós queremos chegar. Das lições que aprendemos ao estudarmos as sessões de doutrina e convênios, da sessão 51 à sessão 75, nós aprendemos sobre a vontade de Deus para cada um de nós. Aprendemos sobre as suas revelações aos líderes da igreja, também aprendemos sobre o perdão, como podemos ser perdoados dos nossos pecados, e também sobre como perdoar as pessoas. E entre muitos ensinamentos que nós vimos nessas sessões, nós aprendemos principalmente sobre os mandamentos de Deus. O presidente Russell M. Nelson, nosso profeta, ele ensinou o seguinte: porque o Pai e o Filho nos amam com amor perfeito e infinito. E porque eles sabem que nós não podemos ver tudo o que eles veem, eles nos deram leis que nos guiarão e nos protegerão. Há uma forte conexão entre o amor de Deus e as suas leis. Pensando nessa citação do presidente Nelson e no que nós estamos estudando e aprendendo, eu quero fazer a primeira pergunta da aula de hoje para vocês. A pergunta é a seguinte: que mandamento o ajudou a você se sentir mais protegido e amado por Deus? Responde pra gente aqui no formulário na descrição do vídeo.
Estudamos recentemente alguns mandamentos. Um deles foi dado pelo Senhor. Ele deu o mandamento que nós deveríamos nos arrepender. Em Doutrina e Convênios, seção 58, 42 e 43, lemos o seguinte: Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Dessa maneira sabereis se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele os confessará e abandonará. Pensando nestes mandamentos, e neste mandamento em específico, gostaria que vocês imaginassem agora o seguinte. Imagine que um de seus amigos compartilha com você a frustração que ele sente ao respeito de guardar esse mandamento. E aí ele se pergunta, né? Por que Deus se daria o trabalho de me dar um mandamento como esse para cumprir? Como você poderia ajudar um amigo que está tendo esse tipo de pensamento e ajudar ele a entender que este mandamento pode ser uma proteção para ele? Eu quero sugerir o seguinte: talvez você possa explicar a ele que se arrepender sinceramente dos nossos pecados nos ajuda a estarmos limpos dos nossos erros e nos ajuda a termos a companhia do Espírito Santo em nossa vida. Quando nós estamos com o Espírito Santo, nós podemos contar com a ajuda dele para tomarmos decisões corretas para a nossa vida. Além disso, ele nos ajuda a permanecermos limpos e nos protege das tentações do inimigo. Outro mandamento que estudamos foi entregar o coração e uma mente solícita ao Senhor. Em Doutrina e Convênios 64, versículos 33 e 34, lemos: Portanto, não vos cansei de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Eis que o Senhor requer o coração e uma mente solícita, e os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião, nesses últimos dias. Aqui nessa escritura, o Senhor ele nos pede que nós sejamos solícitos em sua obra, ou seja, pessoas que não poupam esforços para ajudar, servir, ser úteis, serem atenciosas em seu trabalho. Deus nos pede que sejamos assim em nossa mente e em nosso coração, ou seja, que os nossos pensamentos estejam sempre voltados para a sua obra, seus mandamentos e aquilo que Ele espera de nós. E que os nossos sentimentos também estejam dedicados ao trabalho de salvação, que é o que Ele nos pede para fazermos aqui. E aí, nesse mesmo espírito, Deus nos pede para que sejamos obedientes a seus mandamentos. Ele finaliza na Escritura com uma promessa. Nessa promessa ele fala que nós teremos o bem em nossas vidas. Ou seja, nós seremos abençoados espiritualmente e materialmente. Que promessas especiais. E agora, pensando em avaliar o nosso entendimento sobre isso, eu gostaria de fazer a segunda pergunta da aula de hoje para vocês. A pergunta é a seguinte: o que você fez ou poderia fazer para aumentar o seu desejo de dar ao Salvador seu coração e sua mente? Mais um mandamento que nós podemos lembrar nos estudos que fizemos ao longo dessas sessões. Um deles foi guardar o dia do Senhor, e podemos ver isso em Doutrina e Convênios, na seção 59, versículos 9 e 10. Lá nós lemos o seguinte: E para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Porque em verdade, esse é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Uma das perguntas feitas para que nós tenhamos uma recomendação para ir ao templo é a seguinte: você se esforça para santificar o dia do Senhor, tanto em casa como na igreja? Eu quero convidar vocês a pensarem e a refletirem sobre o seguinte: o que já fizemos para poder santificar o dia do Senhor? E como foi essa experiência? Vocês podem imaginar isso na sua vida? Quero dar um exemplo dizendo uma coisa que aconteceu comigo. Eu me recordo que, quando eu era jovem, eu gostava muito de participar do coral da nossa estaca. Eu e outros amigos jovens também íamos caminhando de nossas casas até a sede da estaca para poder participar dos ensaios que aconteciam aos domingos, em preparação para as conferências da estaca.
Aqueles domingos eram especiais demais para mim. Pela manhã, nós tínhamos a reunião sacramental, as aulas dos jovens, e depois, muitas vezes, a gente ia almoçar na casa de algum amigo ou juntos da casa de algum líder. À tarde, nós saíamos para ir para o coral. E quando a gente estava lá no coral, aproveitávamos, aprendíamos, nos divertíamos também. E eu me lembro muitas vezes que quando nós voltávamos dos ensaios do coral, muitas vezes o domingo já estava praticamente no final, né? Já era de noite. Algumas vezes a gente aproveitava a noite para visitar alguém ou simplesmente para ir para casa e descansar também. Esses dias da minha juventude foram muito especiais para mim. Eu dedicava o domingo inteiro ao Senhor, fazendo algo que eu gostava. Eu gostava de cantar, eu gostava de estar lá no coral com meus amigos também. Mas eu estava me preparando e servindo ao Senhor. Eu não me lembro de me sentir cansado por caminhar até a capela e por ficar lá muito tempo e depois voltar para casa caminhando. Muito pelo contrário, eu me sentia fortalecido naquela época. A minha semana ela começava animada, cheia de energia, eu ia muito bem na escola e participava das outras coisas que eu precisava também. E essa experiência que eu compartilhei aqui, ela me influencia até hoje. Eu sempre me esforço para que nos domingos eu não vá apenas para a igreja, mas eu me esforço para me dedicar em servir as pessoas com amor. Mesmo servindo durante a semana, né, indo à igreja durante a semana ou fazendo uma visita, servir no domingo é diferente, é especial. E isso me aproxima muito do Pai Celestial. O presidente Russell M. Nelson, em um discurso da Conferência Geral de abril de 2015, ele disse o seguinte: Sinto-me fascinado pelas palavras de Isaías, que chamou o dia do Senhor de deleitoso. No entanto, pergunto-me, será que o dia do Senhor é realmente deleitoso para você e para mim? Senti deleite no dia do Senhor pela primeira vez há muitos anos, quando, como cirurgião, muito atarefado, percebi que o dia do Senhor havia se tornado um dia de cura pessoal. No final de cada semana, minhas mãos estavam muito machucadas de tanto esfregá-las com sabão, com água e uma escova dura. Eu também precisava de um tempo para respirar devido ao fardo de uma profissão muito desgastante. O domingo me proporcionava um alívio muito necessário. Agora eu quero fazer a pergunta número 3 da nossa aula de hoje para você. E eu quero que você responda nos formulários aqui da descrição do vídeo essa pergunta também. O que você gostaria de começar a fazer para santificar melhor o dia do Senhor? Queridos jovens, estamos chegando no final da nossa avaliação, do nosso aprendizado. E ao refletirmos sobre o que nós estudamos hoje, sobre os mandamentos de se arrepender, sobre a entrega do nosso coração e a nossa mente ao Senhor, também sobre a santificação do dia do Senhor, e todas as sessões que estudamos, nós podemos ver que esses princípios nos ajudam a crescer espiritualmente e a nos aproximar mais do Salvador Jesus Cristo. Eles não são exigências vazias que Deus nos faz, mas são expressões de amor, do amor de Deus por cada um de nós. Cada mandamento é um convite para sermos fortalecidos, sermos guiados, sermos purificados também. Quando nós vivemos os princípios com sinceridade, o Espírito Santo nos ajuda a perceber o nosso progresso. E ele nos ajuda a sentir alegria durante o nosso discipulado. Eu quero convidar você a continuar avaliando o seu próprio crescimento. Lembra dos marcos que nós fazemos para saber se estamos progredindo ou não? Quero sugerir alguns para vocês, por perguntas. Perguntem a si mesmo com mais frequência. Como eu estou vivendo os mandamentos? O que eu posso fazer de forma mais intencional para poder me aproximar mais do Salvador Jesus Cristo? Eu sei que à medida que nós buscamos melhorar, mesmo que em pequenos passos, o Senhor está ao nosso lado, pronto para nos amparar e nos abençoar. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos sentimentos, Ele conhece também os nossos pensamentos e os nossos esforços. O Senhor deseja profundamente que nós encontremos paz e força ao vivermos e guardarmos seus mandamentos. As promessas para todos aqueles que vivem e guardam seus mandamentos são infinitamente poderosas. Eu sei que pode parecer difícil muitos dos mandamentos que o Senhor nos dá, mas como Ele fez com Nefe e como Ele vai fazer com você, Ele jamais vai te dar um pedido, um mandamento, um chamado
ou qualquer designação sem que você seja capaz de conseguir cumprir o que Ele pede para você. Eu sei que para alcançarmos as bênçãos mais especiais, precisamos melhorar a maneira que nós vivemos os mandamentos de Deus. E essas bênçãos especiais estão ao nosso alcance. Eu quero terminar a aula de hoje prestando meu testemunho a vocês. Eu sei que o arrependimento é verdadeiro e real e funciona para todos nós. Ele é verdadeiro porque eu passei pelos passos deles muitas e muitas vezes na minha vida. E eu sei que há verdade naquilo que o Senhor diz, que nos perdoa de nossos pecados e não se lembra mais. Também sei que, nos esforçando para nos dedicarmos ao Senhor em todo o nosso serviço, nós vamos receber as bênçãos deles. Eu testifico para vocês que vale a pena participar da coligação de Israel. Quando nos dedicamos nesse trabalho de coligar Israel e ajudar o Evangelho do Senhor a ser proclamado para todas as pessoas, nós temos a oportunidade de sentir o amor de Deus em nossa vida de uma maneira única. E por fim, testifico para vocês que viver o mandamento de guardar o dia do Senhor, Ele abençoa a nossa família e a nossa vida. Ele nos ajuda a sermos pessoas melhores. Ele nos traz descanso e paz às coisas do mundo. Mas principalmente, Ele nos fortalece para termos uma influência muito mais poderosa da mão de Deus em nossas vidas. E essa aula de avaliação do seu aprendizado que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém.